Vamos agora ver as operações de crédito cujo público-alvo, cujo cliente tomador são as pessoas jurídicas. Como comentamos, também existe cheque especial para pessoa jurídica. O funcionamento é da mesma maneira, um limite de crédito paralelo à conta da empresa. A única diferença relevante é que no cheque especial para pessoa jurídica, os limites são maiores e os juros são menores, porque, em princípio, o cliente pessoa jurídica oferece um risco menor do que o cliente pessoa física para a instituição financeira. Hot Money é uma modalidade de empréstimo de curtíssimo prazo, de 1 a 29 dias. É um empréstimo concedido para a empresa para cobrir buracos no seu fluxo de caixa. Por exemplo, a empresa tem que pagar uma conta hoje, mas só recebe as suas vendas semana que vem. Então, tem esse intervalo aí que ela precisa de um aporte de recursos. Então, uma operação de curtíssimo prazo, menos de 30 dias, 1 a 29, que é formalizada por meio de um contrato e baseado numa nota promissória assinada pela empresa e que os sócios dão aval à empresa. Em aula posterior, vamos comentar também as modalidades de garantia das operações de crédito, tanto as garantias pessoais, aval e fiança, quanto as garantias reais, aquelas em que o tomador coloca um bem como garantia. No caso do Hot Money, é apenas o aval dos sócios. Financiamento de capital de giro é um conjunto de operações que tem como objetivo equalizar o fluxo de caixa da empresa, porque as empresas precisam pagar os seus fornecedores e, para conseguir vender, tem que dar prazo para os seus clientes. E muitas vezes o prazo que ela dá para o cliente é maior do que o prazo que ela tem junto ao fornecedor. Então ela tem que pagar antes de receber. Para equalizar esse fluxo, os bancos concedem às pessoas jurídicas diversas linhas de apoio à gestão do capital de giro. O financiamento de capital fixo é um financiamento à aquisição de bens de capital. Por exemplo, a empresa pretende adquirir equipamentos. A empresa pretende adquirir novas instalações. A empresa pretende adquirir máquinas. Então, ela vai adquirir bens de capital, máquinas, equipamentos, instalações que serão necessárias para o desenvolvimento das atividades da empresa. Então, ela vai financiar essa aquisição. Essa operação é chamada financiamento de capital fixo. É uma modalidade na qual estão especializados os bancos de investimento. O crédito rotativo empresa é uma modalidade muito parecida com o cheque especial. É uma das modalidades de apoio à gestão do fluxo de caixa, uma das modalidades de empréstimo por capital de giro. No crédito rotativo empresa, o banco disponibiliza um outro limite, além daquele do cheque especial. Só que esse outro limite está vinculado a títulos que a empresa cliente colocar em custódia, em guarda no banco. Títulos, por exemplo, cheques predatados ou duplicatas a receber. Para dar um exemplo, vamos supor que a empresa leva ao banco e custodia R$8.000 em cheques predatados e duplicatas. Baseado nesse volume de títulos, o banco disponibiliza um limite de R$5.000. Esse limite também é passível de utilização como um limite de cheque especial. A empresa vai utilizando e vai pagando juros sobre aquilo que utiliza. Só que esse limite não é fixo.
ele vai reduzindo de acordo com os títulos vão vencendo. Os títulos vão vencendo, a empresa vai recebendo na sua conta o valor dos títulos, mas o limite vai diminuindo. Então, se a empresa quiser manter aquele limite, ela terá que trazer novos títulos para a cobrança no banco. E assim, esse crédito rotativo empresa é um limite variável. Ele tem um valor máximo, mas o valor efetivo que está disponível para a empresa depende, é uma função dos títulos que a empresa colocou em cobrança, em custódia junto ao banco. A operação de antecipação de recebíveis é uma modalidade de empréstimo, aonde a empresa entrega ao banco valores, títulos que ela tem a receber. A modalidade mais conhecida de antecipação de recebíveis é com duplicatas, é conhecida como desconto, desconto de duplicatas. E aí vamos voltar a um conceito de aula anterior para relembrar a diferença entre antecipação de recebíveis e factoring. No factoring, aquela empresa de factoring que não é instituição financeira adquire, compra os títulos. Na antecipação de recebíveis, o banco empresta dinheiro com garantia daqueles títulos. Se for uma duplicata, é conhecido como desconto de duplicatas. Se for um cheque pré-datado, é conhecido como desconto de cheques pré-datados. Nas duas operações, o banco antecipa o valor dos títulos, já descontados os juros da operação de empréstimo. No vencimento, o banco cobra a duplicata ou cobra o cheque a seu favor, favor do banco. Se o título for pago, o empréstimo está liquidado. Se o título não for pago, o banco desconta da conta da loja, da conta da empresa que colocou os títulos em cobrança. Porque ela pegou um empréstimo, ela tem que pagar de qualquer jeito. Então é a diferença entre a antecipação de recebíveis e o factoring. Na antecipação de recebíveis, que é um empréstimo, se o sacado, o devedor do título não pagar, a empresa que colocou o título tem que pagar. Falamos de antecipação de recebíveis, porque além do desconto de duplicatas e do desconto de cheques pré-datados, nesta modalidade é possível antecipar também o recebimento das faturas de cartão de crédito. Quando uma loja faz parcelado no cartão, ela não recebe todas as parcelas de uma vez só, ela também recebe de forma parcelada. Quando a loja vende no cartão de crédito na modalidade do rotativo, ela não recebe imediatamente, tem um tempo para que ela receba da administradora. Então, os bancos passaram a antecipar aquele valor que a loja tem para receber da administradora. Essa operação é muito interessante para o banco, porque o risco de inadimplência é quase nenhum, porque é a administradora de cartão de crédito, muitas vezes vinculada ao próprio banco, que irá pagar, no final das contas, ao banco, porque ele antecipou os recursos à empresa vendedora. Então, antecipação de faturas de cartão de crédito tem um juro menor do que o desconto de títulos. E temos as operações de vendor e compror. Nas operações de vendor e compror, nas duas, nós temos três instituições envolvidas: a empresa compradora, a empresa vendedora e o banco, a instituição financeira. Nas duas modalidades, tanto no vendor quanto no compror, a empresa vendedora recebe à vista e a empresa compradora paga a prazo. O banco antecipa à vista os recursos da operação para a empresa vendedora e cobra parcelado da empresa compradora. Normalmente é um atacadista e um varejista ou um fornecedor e um comerciante. A diferença entre vendor e compror está em qual é a empresa que é cliente do banco. No caso do vendor, a empresa vendedora é cliente do banco. A empresa vendedora
contrata o banco para que o banco antecipe para ela e cobre da empresa compradora parcelado. Neste caso, como a empresa compradora muitas vezes não é cliente do banco, o banco exige uma garantia por parte da empresa vendedora que está contratando a operação. Então, neste caso, a empresa vendedora dá fiança para a empresa compradora. Se a empresa compradora não pagar, a empresa vendedora, que foi quem contratou a operação, terá que pagar, porque ela passa a ser a fiadora, a garantidora da operação, garantidora do débito, da obrigação da empresa compradora, porque a empresa compradora, neste caso do vendedor, não é cliente do banco, o cliente é a empresa vendedora. Já o compror, quem contrata a operação é a empresa compradora. A compradora é cliente do banco, contrata uma operação para que o banco antecipe à vista para a empresa vendedora e cobre dela, empresa compradora, parcelado em prestações. Neste caso, evidentemente, não há necessidade de fiança, porque a empresa vendedora não é obrigatoriamente cliente do banco, mas ela não tem obrigação alguma, ela só vai receber antecipado. Quem tem obrigação de pagar é a própria empresa compradora que está contratando a operação de compror. Então, para facilitar a sua memorização, lembre-se, vendedor vem de venda, vendedora, a empresa vendedora é a cliente do banco. Compror vem de compra, compradora, a empresa compradora é que é a cliente do banco. As duas modalidades são operacionalizadas, são fechadas por meio eletrônico. O banco disponibiliza um portal com acesso pela internet, mas criptografado, com acessos de segurança, aonde as empresas, a vendedora aciona vendedor, a compradora aciona compror. É o que se chama, no jargão do mercado, de B2B. É uma sigla em inglês que significa Business to Business, de empresa para empresa. É uma negociação entre empresas, formalizada por meio eletrônico. E o que é interessante, tanto no vendedor quanto no compror, no momento em que a operação é fechada por meio eletrônico, porque é tudo negociado pelo próprio portal, valor da operação, prazo de pagamento, também é acionada a transportadora que irá transportar as mercadorias da empresa vendedora para a empresa compradora, e também é acionada a seguradora que irá fazer o seguro da carga, porque esse transporte tem que ter seguro para um caso de acidente ou roubo. Então, o desenvolvimento da informática impulsionou a contratação das operações de vendedor e compror.